Fala, Juliano, beleza, cara? Bom, como prometido aí, vim fazer aqui uma análise rápida para responder a sua pergunta, né? Você tinha perguntado se o que que era mais interessante, você continuar com as ações aí da BR Malls, que eu acho que você já tem esse ativo comprado, ou você trocar pela Allianz. A gente não se aprofundou muito porque eu não entendi qual seria o teu objetivo de fazer essa troca, né? Já que você tem aí essa BR Malls comprada. Não sei se você está enxergando uma oportunidade maior aí na Aliança Sonai. Mas como eu não sou acionista de nenhuma delas, confesso que é gosto pessoal meu, mas eu gosto de investir muito nessa parte de shopping, de imóveis mais voltada para fundos imobiliários. Nada contra ações, tá? Pelo contrário, acho que a gente tem boas empresas que nem a gente vai ver aqui, mas é mais gosto pessoal. E aí eu tive que puxar um pouquinho alguns dados, dar uma olhadinha nos últimos balanços, dar uma olhadinha aqui nos indicadores fundamentalistas dela para trazer uma informação um pouquinho mais assertiva. Então vou passar rapidamente para você aqui alguns dados, tá? Só sobre os últimos resultados e depois a gente dá um pulinho para fazer um comparativo dos indicadores fundamentalistas. E aí eu te digo que caso eu tivesse que optar por uma delas, eu vou te dizer que eu optaria baseado nisso, tá? Lembrando, Juliano, que eu não tô me aprofundando muito a fundo mesmo pra gente, cara, analisar um histórico mais longo dela, analisar a qualidade do time de gestão. Eu tô fazendo aqui meio que uma análise mais generalista, tá? Então eu trouxe aqui alguns dados pra gente pegar aqui, vou começar a gente fazendo uma análise aqui dos resultados e depois a gente vai para os indicadores fundamentalistas. Então, BR Malls, cara. BR Malls, basicamente, ela não tem um controle acionário único, ou seja, ela não tem nenhum gestor que seja majoritário, né? Então, ela é muito pulverizada. Então, eu separei aqui a Dynamo e a BlackRock, são duas putas administradoras, gestoras aí de recursos no mercado, tem as maiores participações, tá? Se eu não me engano, a Dynamo também tem uma participação bem... desculpa, a Opportunity também tem uma participação em torno de 5 e pouco, 6%. Então, ou seja, é bem pulverizado. Ela está listada aí no novo mercado, o tag along dela é de 100%. Não sei se você sabe, mas o tag along, todas as empresas que estão no mercado, eles são obrigados a ter esse tag along de 100%. E ele é mais uma proteção, cara, que você, para o acionista minoritário, caso essa empresa ela mude de... eu tô com a palavra gestor aqui na minha cabeça. Mas ela mude de controle, tá? Ou seja, tem um novo controlador e caso você não queira, não fala assim, cara, eu não acho que esse controlador, pelo histórico dele, eu acho que não é uma boa, acho que ele não vai levar a empresa para onde eu estou enxergando. Essas empresas que têm 100% de tag along, elas pagam você o valor da ação que você tem, no valor integral, tá? Então isso daqui é interessante, sempre o minoritário, que somos nós, óbvio, a gente, antes de investir numa empresa, dá uma olhadinha nisso aqui. O free float dela, que é as ações que não estão em tesouraria, não estão na mão dos acionistas, dos maiores acionistas, né? Dos controladores, digamos assim, a dela é de 72%, ou seja, essas ações são ações que estão aí livres no mercado para negociação, tá? E ela tem uma boa liquidez. Quando a gente olha já a Aliança Sonai, o controlador dela é a CR Brasil, tá? Tem em torno de 66% do controle acionário da empresa. Ela também é listada aí no novo mercado, ou seja, ela tem um tag along de 100%. E ela tem um free float, eu botei errado aqui, cara. Ele tá em torno de, acho que era 51 ou 52%. Vou botar aqui 52, tá? Acho que ele mudou aqui, mas são 52%. E ela tem uma liquidez regular, não é ruim não, mas como eu estou comparando aqui, a liquidez dela é menor do que a liquidez da BR Malls. Então eu vou botar regular, só para não dizer que é boa. Mas eu não acredito que você teria dificuldade aí para comprar e vender, beleza? Então eu peguei aqui, cara, 4 os últimos anos, mais o primeiro trimestre aqui, só pra gente dar uma olhadinha aí, cara, em torno de questão de patrimônio líquido, dos resultados mesmo, tá? Então, ó, você veja que a BR Malls, ela vem tendo uma crescente dela no patrimônio líquido. Óbvio que ela é uma empresa, cara, muito maior do que a Aliança Sonai. Então, é natural que quanto maior a empresa, um pouco mais dificuldade que você vai ter no crescimento do patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido dela não alavancou com tanta rapidez que o patrimônio líquido da Aliança Sonai alavancou.
Observa que ele mais do que dobrou nesse período que a gente está analisando. Ó. Enquanto a Aliança, a BR Malls, ela teve... Opa, calma aí. Deixa eu só pegar aqui que o meu não tá... Ela teve... Eu só vou pegar aqui o percentual de crescimento dela pra gente dar uma olhada aqui, ó. Calma aí. Opa. Ó. Perceba que ela cresceu aí em torno de 18%, cara, nesse período. E a gente teve aqui um crescimento aqui muito maior da Aliança Sonai, tá? Só para você ter noção, deixa eu só ver aqui rapidinho. Opa. Beleza, vamos lá. Só pegando aqui um dado. Vamos lá. Na receita líquida, olha aqui, ó, que a BR Malls também ela andou bem de lado, tá? Nesses últimos anos aí. Saindo aí 2016, aí ela estava apresentando essa receita aqui 1.2, ela continuou apresentando, andou num patamar aí de decresceu muito, melhorou, e aqui ela oscilou, né? Enquanto a Aliança Sonai ela vem numa crescente mais forte, tá? No EBITDA, ela vem com uma crescente, no caso, a BR Malls, ó, você vê que ela vem crescendo. Vou tirar aqui o 2017. 2017 você vai ver que ela deu prejuízo, cara. Por isso que ela teve a receita financeira dela, o resultado financeiro dela aqui, o EBITDA, desculpa, dela negativo, o lucro líquido negativo, as margens aqui significa que deu prejuízo, tá? 2017 foi um ano bem ruim aí para a empresa. Mas você vê que o EBITDA dela vem crescendo, ou seja, toda vez que o EBITDA ele é um resultado que a gente mede a capacidade operacional da empresa de gerar receita, né? É o quanto digamos assim, o quanto que essa receita é capaz de tirar no braço, essa empresa é capaz de tirar no braço a receita. E isso daqui importa muito porque esse fator a gente entende que ele é fruto da operacionalização bem feita. Então a gente tem um crescimento. Na Aliança Sonai, a gente também tem um crescimento, mas observe que ele é até de uma forma mais tímida. Ó. Nesses anos aqui, você vê que ele patinou bastante. Agora, no último resultado, ele acabou oscilando um pouco mais para o alto. Tá? A gente vem aqui para a questão do lucro líquido. O lucro líquido dela também vem aumentando, tá? Tem um patamar relativamente alto. Vejam que a diferença dele aqui, ó, é bem mais alta aqui do que a da Aliança. Óbvio também que se a gente for comparar os tamanhos de empresa, são tamanhos diferentes, né? A Aliança é uma empresa bem menor do que a BR Malls. Tanto que a BR Malls é líder no segmento, possui uma quantidade de share muito maior e por aí vai. Mas a gente tem, ó, a margem líquida, ó a diferença da margem líquida, cara. Isso daqui também é muito interessante, a BR Malls é bem mais interessante nesse ponto. O ROI também, olha o ROI, cara, como é que tem um ROI bem superior ao ROI apresentado pela Aliança aí nos últimos tempos. Então esse daí é interessante também, tá? Tanto na margem quanto no ROI, e a gente olha aqui no EBITDA, a BR Malls ela apresenta uma capacidade maior de uma geração de lucro para o acionista, né? De uma futura geração de valor. Então eu entendo que tanto pela capacidade quanto pela capilaridade dela, as políticas de gestão da BR Malls, eu sou do ramo, cara, de varejo, então eu sou executivo de varejo e não sou do ramo de shopping center, mas eu acabo que eu lido diretamente com essas administradoras de shopping, né, essas empresas, tanto de BR Malls quanto Aliança, Multiplan, Sacavalcante e por aí vai. E realmente é bem diferenciado quando a gente olha em loco a gestão da BR Malls, né, o profissionalismo, a gestão, a capacidade deles de redução de despesas e geração de receita, ela é bem maior. E a gente começa a entender aqui um pouquinho, ó, reflete tanto na margem, onde eles conseguem margens muito melhores, quanto no ROI, o retorno acaba sendo bem maior, né? Então vamos lá. A geração de caixa, né, o caixa da empresa aqui, ele oscilou bastante da BR Malls.
enquanto a Aliança Sonai vem fazendo uma geração de caixa bem robusta. Tu vê que ele saiu aqui de 256 milhões para 1,5 bilhão aí durante esse período. Ele vem aumentando ano após ano. Aqui na BR Malls, ela já teve uma oscilação grande aqui, e aqui eu digo que ela andou um pouquinho de lado, tá? Mas é uma empresa que eu ainda entendo que trabalha muito, consegue ter essa parte da gestão muito boa, cara, tanto do controle de receita quanto geração de despesa, e eles têm uma política muito austera, então acho que isso daqui é bem controlado. A dívida, cara, ela veio diminuindo. Observem que era uma empresa muito alavancada, né? 2016 ela estava bem alavancada e aqui ela começou a diminuir, ó. Então vem diminuindo bastante aí a dívida dela, que é até fruto dessa melhor despesa, né? Gestão de despesa. Já a Aliança Sonai, ela tem uma coisa muito boa, cara. Ela não vem com dívida praticamente nenhuma, ó. A dívida dela é zero. Quando não aparece geralmente a dívida aqui, a gente vai ver no indicador fundamentalista lá, significa que o caixa dela é muito maior do que as obrigações que ela tem a realizar. Mas ela saltou num patamar aqui bem preocupante, ó. Observam que ela tem um caixa, uma geração de caixa aqui relevante, mas ela teve uma dívida aqui bem alta. Aí teria que realmente entrar, confesso que eu não entrei a fundo lá nas notas explicativas para entender o porquê, tá? Mas beleza. Essa daqui, ó, é a dívida líquida versus EBITDA. O que significa, cara? Significa quanto da geração de EBITDA seria necessário para você fazer o pagamento da dívida atual, né, que ela tem. As duas têm 1,1, né, é relativamente baixo, tá? A gente começa a ficar um pouco mais preocupado quando você tem aí uma relação maior que 3, uma relação aí maior que 2 e pouco, já é um pouquinho mais preocupado, fica um pouquinho mais preocupado, mas essa relação aqui é baixa. Aqui a gente tem CAPEX, quanto essa empresa ela tem a necessidade de capital de investimento para realmente ela, enfim, operacionalizar, ela funcionar. A BR Malls ela tinha um CAPEX menor, foi aumentando aí, deu um salto aqui. A mesma coisa da Aliança, tá? Então, as duas tiveram esse aumento aí no CAPEX. O yield eu botei lá, acho que do outro lado, se eu não me engano, lá nos outros indicadores fundamentalistas. Mas veja aqui que aqui é a quantidade de proventos que é pago, né? Que foi pago aí pelas duas empresas. Então a BR Malls ela tem até um histórico de proventos, de pagamento de proventos maiores, tá? Do que a Aliança Sonai. Então esse daqui é um pouquinho. Dentro desses indicadores de resultado, eu entendo que a BR Malls ela teve alguns anos para aqui para trás um pouco mais difíceis. Ela vem melhorando aí ano após ano, né? A gente vem vendo uma melhora aí, tá? A receita líquida não vem aumentando tanto, mas a gente vai vendo uma melhora na parte da gestão operacional dela, onde ela tem uma melhor margem, onde ela consegue entregar um maior ROI, o EBITDA dela também vem aumentando, a gente vai vendo um controle das dívidas dela aqui acontecendo ano após ano, o endividamento dela é baixo, né? Então a gente entende que é uma boa empresa que você está na mão. Eu consigo entender que é uma boa empresa por esses números, tá? A Aliança Sonai, ela tem indicadores bons em alguns pontos, né? Eu tenho uma preocupação um pouco com a questão das margens, tá? Para mim, margem líquida é um fator que influencia bastante. O ROI dela eu também acho baixo. E aí, esses momentos de que a gente tem um pouco de crise, a minha grande preocupação é como é que uma empresa talvez que ter uma margem menor, mais apertada, com um ROI menor, como é que ela se sustentaria aí nos próximos meses, tá? Mas enfim, você vê também que ela tem uma preocupação boa aqui com a geração de caixa que possivelmente sustenta. Mas eu tenho uma dúvida no tempo de recuperação de empresas menores. Assim, a Aliança é mais uma small cap, né? E a BR Malls a gente já entende aí que é uma empresa maior, então, tanto pela capilaridade quanto pela diversificação do patrimônio dela, pelo market share que ela apresenta, até a qualidade dos shoppings também, são qualidade de imóveis muito boas, eu entendo que ele tem uma possibilidade de recuperação
maior, beleza? Então vamos lá, agora eu vou explodir aqui alguns indicadores fundamentalistas. E aí eu vou te dar aqui um over delivery, ou seja, vou te passar não só o que eu acho, como eu botei aqui umas setinhas para a gente conseguir explicar rapidinho para você também, tá? O que é cada um desses indicadores. Eu botei 10, cara. São os indicadores aí que eu mais uso quando eu vou fazer uma análise fundamentalista de duas empresas, tá? Só para te explicar, esse daqui, cara, dívida líquida sobre o EBITDA e dívida líquida sobre o patrimônio líquido, ele está em branco porque quando tu vai puxar o indicador fundamentalista, que a dívida que ela tem é bem menor do que o caixa dela, vai te dar uma dívida negativa, vai te dar um valor negativo lá onde você for puxar os dados fundamentalistas, tá? E aí, negativo não dá pra gente analisar, significa que ela não tem dívida, é um bom sinal, beleza? Então vamos lá, cara, vou começar aqui pelo PL, tá? Só para te passar, o PL, na verdade, ele indica o número de anos aí de exercícios, ou número de anos, que o investidor tardaria em recuperar esse valor investido. Ele ficou aqui mais... Opa. Ele tardaria em recuperar o valor investido dele aplicado na ação. Então, óbvio, quanto menor for esse tempo, significa que essa empresa, teoricamente, ela está mais barata. Só toma cuidado para você não levar esse indicador ao pé da letra, porque às vezes o PL dela significa que essa empresa pode estar passando por algum problema ou o mercado pode estar vendo algum problema estrutural mais na frente dela. Por isso que o preço da ação despenca. Mas quando a gente analisa aqui, cara, o PL delas, olha aqui, ó, o PL da BR Malls versus da Allianz. A Allianz está muito esticado, cara, o PL. Está esticado até demais. O preço dela versus o lucro, né, tá muito alto. Ou seja, significa que o preço dela tá muito alto. Então tá uma ação mais cara. Enquanto a gente pega aqui das concorrentes, tanto que eu botei Iguatemi e a Multiplan pra gente ter uma ideia maior, observa aí que um PL dela tá bem mais em conta. Ou seja, essa empresa, ela tá bem mais barata, na teoria, do que as outras, tá? Então é um PL, a gente já tem uma vantagem aqui para BR Malls. Aí a gente tem aqui o preço sobre o FFO, tá? O FFO é um fluxo de caixa operacional. Você vai, toda vez que você comprar ou você investir em imóveis, fundos imobiliários ou em empresas que estão no ramo imobiliário, é muito interessante você ter esse indicador na mente, tanto quando você for analisar lá no balanço também, tá? O FFO é um indicador muito importante, porque ele dá a noção, uma noção melhor do quanto essa empresa está gerando de caixa operacional, ou seja, é aquela geração de caixa, digamos assim, pelo core business dela, tá? Então perceba que aqui também, ó, a gente tem uma boa relação da BR Malls em relação à Aliança. Então, ela tem um preço sobre o FFO dela de 15,7 contra 18,30, tá? O Iguatemi nesse ponto ele tá bom também. A Multiplan está um pouquinho mais maior. Aqui a gente tem o outro indicador, é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, significa o quanto a empresa vale em bolsa, menos ou mais do que o seu patrimônio líquido. Então, se você tem um valor, o preço dele, essa empresa está valendo menos do que o seu patrimônio líquido, a gente entende que está barata, né? O mercado está precificando ela abaixo até do que o patrimônio líquido que ela tem. Ou seja, pô, você tá comprando, é como se você tivesse um carro que vale 30 mil reais, só que, pô, o cara tá te vendendo ele a 25, ou seja, tu tá comprando, fala assim, cara, eu tô comprando 5 mil abaixo da tabela FIP desse carro aqui, ó, que o mercado tá precificando, né, que seria o valor mesmo dele lá, tá? Então, nesse valor aqui, ó, preço sobre o valor patrimonial, a BR Malls também sai na vantagem, tá? Então ela tá com 0,9 versus 1,24. Aí a gente tem agora aqui o EV sobre o EBITDA, né? Então é o Enterprise Value, tá? O Enterprise Value, o que significa o EV. Então, é o tempo de retorno do investimento da própria empresa se mantiver a mesma. Deixa eu só abrir aqui que fica mais fácil de você dar uma olhada. Digitar aqui o comentário. Então vamos lá. Esse indicador, cara, serve para você dar analisar
o tempo de retorno de investimento dessa própria empresa se mantiver a mesma produção operacional durante um ano. Então, ou seja, se ela tiver aquela mesma produção operacional, aquele mesmo resultado operacional, qual o tempo de retorno de investimento que ela vai ter, né? Então, quanto menor também, melhor a relação, tá? Então, observa que é bem similar, tá? Não vou dizer que é muito mais alto, não, é bem similar, mas a BR Malls ainda está melhor alocada. Agora a gente vai aqui para o indicador de endividamento, né? Que é a capacidade da empresa de pagar as dívidas frente à sua capacidade de caixa, a sua capacidade de geração de caixa, que é o EBITDA, né? Então, aqui a Aliança ele tem uma vantagem porque ele tem uma dívida menor do que o caixa. A BR Malls, quando a gente compara ela aqui até com os outros players, ela é muito similar à Multiplan e ela é similar, bem menor do que o Iguatemi, tá? E aí tem aquela relação da dívida líquida versus a geração do caixa aí do EBITDA, na verdade, né? Que é a capacidade operacional. Então veja que também aqui ela é um indicador que relativamente está a menos que o mercado, né, do que o Iguatemi, e em relação aí tá do lado aí do mercado. Mas nesse caso aí a Aliança ela tá um pouquinho melhor, porque ela não tem essa dívida. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido também é um outro indicador de endividamento que a gente tem que ter noção também. Então, ó, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, cara, ele indica o quanto do patrimônio a empresa possui de dívida, ou seja, essa dívida ela equivale ao quanto do seu patrimônio líquido, né? Então, quando uma empresa está muito endividada versus seu patrimônio líquido, tem que tomar cuidado, porque significa que nem se ele se desfizesse de todo esse patrimônio, ele conseguiria pagar. Então, observa aqui, ó, a BR Malls está com 0,9 e... Opa, calma aí. 0,19, a dívida líquida dela equivale a 0,19 do patrimônio líquido, e as outras aqui, ó, o mercado, né, Iguatemi, 0,54, e essa daqui, Multiplan, 0,38. Você pode botar isso aqui como 19% também, tá? Ou seja, ela tem 19%, a dívida líquida dela representa 19% de todo o patrimônio líquido dela. Um ponto de atenção aqui é quando esse número ele passa aí de... Eu boto como a minha métrica de 2, tá? Mas tem gente que bota aí até de 1. Passou de 1, uma vez o patrimônio líquido que tem, você já tem que ficar cuidado. Bom, eu falei 2, eu tô errado, tá? Eu considero a partir de 1, tá? Nesse daqui, dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Desculpa, cara, tô com outro indicador na cabeça. Então, para mim, se ela já tiver uma dívida líquida maior do que o patrimônio líquido dela, eu já começo a acender uma preocupação. Por quê? Cara, se der qualquer problema, como é que essa empresa ela arca? Porque nem se ela vender tudo, todo o patrimônio líquido dela, ela conseguiria pagar. Você só tem também que ficar atento, porque vai variar de setor para setor. Tem setores que as empresas naturalmente elas ficam muito, elas operam muito alavancadas. Então, não leve isso, por isso que eu falo, os indicadores fundamentalistas, cara, tu não pode levar ele como uma premissa única, tá? Ele tem que ser analisado como um todo, analisar o setor que essa empresa está inserida, a forma de operacionalização dela, como é que é a forma de endividamento dela e por aí vai. Beleza, a gente viu aqui o preço sobre o patrimônio líquido, não. A gente viu aqui esse endividamento. Esse aqui é o preço sobre o valor patrimonial, tá? Esse daqui vai ser o quanto o acionista aceita pagar naquele momento pelo patrimônio líquido da companhia. Então aqui vê que tá zero. Esse aqui a gente viu agora. É isso mesmo, a gente acabou de ver, esquece. Aqui é o ROI, a capacidade da empresa em gerar valor sobre o próprio capital investido, tá? Então observa que ela tem um ROI bem maior do que o da Allianz, né? E bem maior do que a das concorrentes também. E a gente tem aqui a liquidez corrente, né? Que aqui eu botei até a continha, cara, se você quiser dar uma olhada. Depois eu até te passo, depois tu me passa lá no Telegram, no WhatsApp. Eu te passo depois a formulazinha de cada um desses indicadores, caso você queira calcular aí no braço. Liquidez corrente é o caixa disponível para pagar as dívidas dela, né? As dívidas circulantes dela. Então você veja que a BR Malls também ela apresenta uma relação melhor do que a Allianz. A Multiplan aqui está um pouquinho melhor posicionada nesse indicador. Mas ela tem uma liquidez corrente até relativamente boa, tá?
Ou seja, a capacidade dela de arcar com o que ela deve aí é boa, tá? Tá num patamarzinho legal. E aqui é o dividend yield, ele mede a rentabilidade dos dividendos sobre a ação. A Allianz, na verdade, pelo que eu estava puxando ali desses últimos indicadores, ela não teve pagamento de dividendos, por isso que aqui está zerada. Mas a BR Malls, veja que até em pagamento aí de dividendos, a BR Malls ela está bem à frente, tá? A Iguatemi e Multiplan também pagam pouco dividendo, então esse daqui também é um setor vantajoso. Bom, Juliana, analisando, cara, por alto aqui os resultados, os últimos resultados, e a gente dando uma passada no olho dos indicadores fundamentalistas, se tivesse no seu lugar, eu continuaria com a BR Malls. Eu acho que é uma empresa que os indicadores aqui estão mostrando que ela está com um preço relativamente bom e ela tem aí os indicadores dela de geração de lucro, geração de receita, de endividamento dela, estão endividamentos baixos, os indicadores dela aí de distribuição aí de patrimônio, proventos, né? Estão em acordo aí, até acima aí bem do mercado onde ela está inserida, dos principais concorrentes. Então eu acho que é uma boa, é um bom papel. Eu a princípio não trocaria. É óbvio que tudo vai depender da tua estratégia. A estratégia que eu utilizo para minha carteira é comprar bons ativos para que eles se perpetuem ao longo do tempo, né? Caso às vezes você utilize uma estratégia mais especulativa de você ganhar mais na variação, aí você tem que ficar até mais atento a alguns outros indicadores. Eu estou te passando aqui uma análise bem fundamentalista, né? Aí você tem que ficar atento a indicadores mais técnicos, acompanhar um pouquinho mais aí na parte técnica para você conseguir tirar melhor proveito, tá? Mas do ponto de vista fundamentalista, cara, eu acho que esse daí é um bom... Você está em posse de um bom ativo, tá? Se eu tivesse na minha carteira e dentro da minha estratégia, que é investimento por longo prazo, eu não trocaria não. Beleza, meu amigo? Cara, se ficou qualquer dúvida, se você quiser se aprofundar em qualquer assunto aí, manda lá no Telegram, cara. A gente tá trocando uma ideia lá, pode mandar lá pra mim. Cara, eu respondo a hora que for aí. Pra mim é bem tranquilo, não tem problema nenhum. Se tiver dúvida relacionada a algum outro assunto, manda aí, cara. É importante a gente trocar figurinha aí e fazer esse trabalhinho, tá? Onde todo mundo acaba ganhando. Valeu, meu amigo. Grande abraço aí. Espero que eu tenha te ajudado, cara. Fica na paz. Tchau, tchau.